Milton Friedman. Então, nós vamos continuar essa discussão agora entendendo o que Milton Friedman, a partir da sua perspectiva, propõe em termos de política monetária. Então, o contexto da análise do Friedman, o texto que ele escreve isso em 1968, e o contexto é que nas décadas posteriores que chamou-se de Revolução Keynesiana, o que predominava é uma ideia de que a política monetária não tinha poder de levar a economia ao pleno emprego e que o poder de levar a economia ao pleno emprego seria desempenhado, né, pela política fiscal. A política monetária teria algum efeito na taxa de juros, na política monetária seria através da taxa de juros, né, e teria algum efeito na taxa de inflação, se muito. O Friedman, por sua vez, ele constata, digamos assim, que na década de 60, 70, há uma mudança do objetivo de pleno emprego para estabilidade de preços e que a política fiscal, então, perde terreno no debate acadêmico e de política econômica para a política monetária. Então, a ideia é que a inflação se torna um mal maior do que o desemprego, né? Então, a política monetária ganha maior peso. Então, mas o Friedman, ele acha que a discussão estava muito favorável a uma política monetária ativa, como se a política monetária pudesse fazer quase que tudo. Então, nesses termos, o que a gente vai discutir é exatamente três coisas que o Friedman pretende nesse artigo dele. Mostrar o que, do ponto de vista dele, o que a política monetária não pode fazer, o que ela pode fazer e como ela pode alcançar aquilo que é desejável, né? Infinitas coisas que a política monetária não pode fazer, ele escolhe duas para analisar. Então, as duas que ele analisa, que a gente vai analisar agora, são a incapacidade de controlar as taxas de juros e a incapacidade de controlar a taxa de desemprego. Observe que para os keynesianos convencionais, keynesianos bastardos, como diria John Robson, o Banco Central, o governo, pode controlar a taxa de juros, né? Mas, enquanto a sua meta deve ser um nível de pleno emprego. Então, o Friedman vai justamente contestar a capacidade da política monetária de controlar a taxa de juros e de determinar a taxa de desemprego, de pleno emprego, né? Portanto, então, o Banco Central não teria, a política monetária não teria nenhum efeito sobre esses dois fatores. Então, como é que o Friedman argumenta isso, né? Então, por que o Banco Central não controla a taxa de juros, né? Aliás, eu vou já sublinhar para vocês que vamos dizer assim, o método de análise do Friedman é similar e os fatores subjacentes, vamos dizer assim, que realmente impedem o Banco Central de controlar a taxa de juros e a taxa de desemprego são os mesmos, né? Mas vamos entender o argumento aqui, depois eu vou sublinhar isso de novo. Então, como é que um monetarista, como é que um keynesiano, né, segundo Friedman, explicaria
o controle do Banco Central sobre a taxa de juros. E aqui eu chamo a atenção para vocês uma coisa importante. O Friedman está pensando em termos de o keynesianismo e SLM, o keynesianismo bastardo, como diria John Robinson, a síntese neoclássica também, tá? São vários, é uma forma, o Keynes uma forma convencional, digamos assim. Tá? Depois a gente vai ver outros Keynes, né? A gente já viu alguns, esse aqui é um específico que o Friedman está atacando, é o Keynes que vocês aprendem em macro, normalmente. Então, como é que é esse Keynes? Como é que é essa política keynesiana? Bom, na política ISLM, dada uma preferência pela liquidez, como é que o Banco Central afetaria a taxa de juros? Aumentando a quantidade de moeda. Então, observem que o Friedman e a ISLM, eles partem de uma ideia de que a moeda é exógena. Então, o Banco Central, se quer aumentar, diminuir a taxa de juros, ele atua ofertando mais dinheiro. Então, a oferta monetária é exógena. O Banco Central aumenta a quantidade de dinheiro. Então, o Friedman vai dizer, bom, nesses termos, de fato, com o aumento da oferta de moeda, o Banco Central comprando títulos do mercado, a taxa de juros cai. Aumentando a oferta de moeda, a taxa de juros cai, né? O preço dos títulos sobe, a taxa de juros cai. E ele diz, mas esse vai ser um primeiro efeito apenas, né? Não vai ser o efeito total da política do Banco Central. Porque se inicialmente a taxa de juros cai, os keynesianos vão dizer, tá vendo? O Banco Central determinou a taxa de juros. Mas o Friedman vai dizer, não, porque ao cair a taxa de juros, aumenta, primeiro, os investimentos. Então, ao aumentar os investimentos, aumenta a demanda por moeda por investimento, né, para realizar transações. Mas ao aumentar os investimentos, aumenta também a renda. E ao aumentar a renda, vai aumentar a demanda por moeda pelo motivo transação também, mas para consumo, para gastos correntes. Então, esse maior oferta de moeda recebe uma demanda também maior de moeda pelo motivo transacional. Só que, ao aumentar a demanda global da economia, os preços também aumentam. Os preços dos bens aumentam. E se os preços dos bens aumentam, na verdade, a quantidade de moeda inicial aumentada pelo Banco Central, em termos reais ou em caixas reais, diminui, porque se os preços sobem, a relação quantidade de moeda em suas mãos compra menos bens, porque os preços estão subindo. Então, a quantidade real de moedas na mão das pessoas diminui. Então, as pessoas querem moeda para fazer transações, lembra-se disso? Então, a quantidade real de moedas, no segundo momento, diminui por causa do aumento dos preços, não aumenta. E, finalmente, tem um quarto fator, né, que vai afetar essa quantidade de moeda, que é as expectativas de novos aumentos de preços. Uma vez que os preços estão aumentando, gera-se novas expectativas de aumento de preço. E aí a demanda por moeda, para fazer face a esse aumento de preço, também aumenta. Então, como o efeito inicial da taxa, do aumento da quantidade de moeda é uma redução da taxa de juros, mas ao mesmo tempo é um aumento da demanda, da renda e dos preços, no final, a quantidade de moeda real disponível diminui, logo a taxa real de juros é mais alta. Então, observem esse argumento é muito importante. O efeito inicial do aumento da oferta de moeda é a queda dos juros, mas o efeito final, dado esses vários mecanismos que eu acabei de explicar,
o aumento da quantidade de moeda gera um efeito inicial de queda na taxa de juros, mas o efeito final é um aumento da taxa de juros reais. Então, a conclusão do Milton Friedman, então, toda tentativa de manter as taxas de juros baixas tem forçado as autoridades monetárias a se engajar cada vez mais em compras de mercado aberto. Então, se o Banco Central quer manter a taxa de juros baixa, ele vai ter que continuamente aumentar a oferta de moeda, gerando um processo contínuo de aumento de preço. Os processos cumulativos considerados, aqueles que eu destaquei antes, explicam porque, historicamente, altas e crescentes taxas nominais de juros têm sido associados com crescimento rápido da quantidade de moeda. Então, veja a conclusão do Friedman. É o inverso do que vocês estão acostumados a ouvir. Um aumento da quantidade de moeda, essa é uma visão supostamente keynesiana, ou pelo menos é uma visão keynesiana do ISLM. Se aumenta a oferta de moeda, a taxa de juros cai e fica mais baixa. Mas, então, uma política monetária frouxa resultaria numa taxa de juros baixa. Mas o Friedman está explicando que, ao contrário, uma política monetária frouxa, quer dizer, oferta de moeda crescente, resultaria numa taxa de juros alta. Então, altas e crescentes taxas nominais de juros têm sido associadas com o crescimento rápido da quantidade de moeda. Então, isso dá a relação inversa do que os keynesianos supõem. Então, vai dizer o Friedman, empiricamente, baixa taxa de juros são, assim, que a política monetária tem sido restritiva, são um sinal de que a política monetária tem. Então, taxas de juros baixas é porque a política monetária é restritiva, quer dizer, o governo, a quantidade de moeda ofertada pelo Banco Central, ela é baixa e decrescente. Então, no sentido de que a quantidade de moeda tem sido aumentado vagarosamente. Altas taxas de juros, por sua vez, são um sinal de que a política monetária tem sido frouxa, no sentido de que a quantidade de moeda tem crescido rapidamente. Então, observem isso. O argumento do Friedman, portanto, é que o Banco Central não tem condições de controlar a quantidade, a taxa de juros real na economia. Nem a quantidade de moeda real, nem a taxa de juros real da economia. Então, finalmente, a autoridade monetária pode fazer a taxa de mercado menor do que a natural, apenas por meio da inflação. Então, ao tentar controlar a taxa de juros de mercado, o Banco Central gera inflação e, portanto, a taxa de juros real fica mais alta do que ele gostaria se ele quer reduzir a taxa de juros e vice-versa. Então, ele não tem controle sobre a taxa de juros. O mesmo tipo de argumento, o Banco Central, o Milton Friedman, vai usar para a taxa de desemprego. Por que o Banco Central não controla a taxa de desemprego? A razão é a mesma. O Banco Central, a única política que ele pode fazer é aumentar a quantidade de moeda. Observem isso, isso é sempre importante vocês observarem. O Friedman, ele diz que o Banco Central só pode atuar através da oferta maior ou menor de moeda. Então, o Banco Central vai aumentar a oferta de moeda para baixar a taxa de juros, fazer a demanda aumentar e o nível de emprego aumentar. Isso vai resultar em quê? Vai resultar em aumento do nível de emprego? Ele vai dizer que, obviamente, não. Por quê? Porque existe, segundo o Friedman, uma taxa de salário real e uma taxa de desemprego natural. Essa taxa de desemprego, de taxa de salário real, vai depender de como está a taxa de desemprego do mercado corrente em relação à taxa de desemprego natural. Se a taxa de desemprego, vou botar aqui, se a taxa de desemprego corrente estiver, por exemplo, abaixo, essa aqui é a taxa de desemprego corrente,